Olá! Começa agora mais um programa Arte e Vida. E quem está conosco hoje é a Rose. Tudo bem, Rose? Tudo bem. É bom estar aqui com vocês novamente. Ela que vai estar nos ensinando um lindo coração para você dar para a sua mãe no Dia das Mães. Mas antes de nós iniciarmos o trabalho de hoje, vamos à lista dos materiais e voltamos já já. Molde, véu boa ou pelúcia 30 por 30, 20 centímetros de feltro vermelho, 10 centímetros de feltro verde, fibra siliconada, linha 10, agulha, cola quente, tesoura. Então, Rose, vamos começar por onde esse coração? A gente vai pegar a modelagem e o primeiro passo é riscar a peça. Aí você sempre usa o tecido dobrado. Sempre duplo. Duplo. Como certo. Se fosse cortar uma roupa, tem sempre que ter o lado esquerdo e direito. A gente coloca o tecido dobradinho. Certo. Acerta as pontinhas para ficar bem certinho. Aí a gente pega a modelagem. Nós vamos precisar de um par. Então, como o tecido já está dobrado, só coloca em cima, risca, já sai o lado esquerdo e o direito. Uma vez só, né? Uma vez só para cada coração. Assim já não perde tempo, né, Não. Rose? Também cortando... Ó, riscou, ficou riscadinho. Deixa eu mostrar aqui certinho. O tamanho do coração, você pode aumentar, diminuir o tamanho que você quiser. Se quer uma peça maior, bota a modelagem, risca um pouquinho maior. E eu acho que coração é uma coisa bem fácil, né, Super Rose, de fácil, fazer. não tem nada então, você mais não tem fácil. nada de que tu não consiga, de repente, modelar um pouco maior, né? Nossa, e, de é repente, simples. para aquelas pessoas que não conseguem modelar na mão, ela leva numa dessas empresas que fazem xerox, alguma coisa assim, eles fazem também ampliação de molde, fica bem fácil, né, Rose? Mas uma dica bem fácil é você pega o papel, dobra, Certo. aí ele vai ficar assim. Daí quando tenta fazer um desenho em cima do papel, o desenho do coração, e quando você corta, corta dobrado. Então os dois tamanhos vão ficar iguaizinhos, bem simples, não tem segredo. Certo. Aí eu risquei a minha peça. Riscou, aí a gente vai cortar. Tá. Eu vou cortar. Pra você cortar tecido assim, ainda mais quando tem pelinho, é interessante que você segure assim com o dedo, ó, pra não correr uma peça da outra, não ficar uma peça... O tecido é mais simples, mas esse sempre a tendência é correr um pouquinho. Então a gente segura assim, tá vendo? Faz uma tesourinha com o dedo e segura. E Rosi, também, Oi. se não sabe, é aquilo que a gente já falou da outra vez, né? Coloca alfinete ali. Coloca alfinete, pra não Claro, correr. É que a gente que tem mais prática já faz Isso. assim, né? Mas aí você pode... Quem Ó, já daí- tem prática, já faz assim, já tá acostumado, faz Aham, em é quantidade, Em né, Rosi? quantidade, é verdade. Ó, daí a gente cortou, tá vendo? Direito com direito, já sai o parzinho certinho. Ok. Aí depois que eu cortei, eu vou para Aí a que gente passo? vai fechar. Depois aqui eu tinha um cortadinho. Depois que a gente cortou, daí você vai fechar. Começa a fechar, fecha a parte toda, a lateral toda, deixa só um buraquinho aqui, uma aberturinha que é para virar e passar o enchimento. Então, Rose, agora costurou, né? Costuramos. Pra gente ir pros próximos passos, eu só vou tirar aqui, vou pedir pra minha produção pegar esse material. Obrigada. Esse também pode tirar. Tá, esse a gente vai deixar aqui, então. Tá. E aí, Aí a o partir próximo- daí, O próximo passo é virar a peça. certo. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai virar por esse buraquinho que ficou. Ok. Aí você vai puxando. Devagarzinho também, pra não abrir muito a boca, esse né, Rose? Esse aqui é um jeitinho bem prático para virar, que é super rápido. Uhum. Eu vou mostrar de novo depois para você ver como é prático. Ó, virou, tá prontinho a peça. Viradinha. Aqui ficou a parte para o enchimento, o buraquinho para botar o Certo. enchimento. Com esse molde aqui, Rose, eu posso bordar também? Pode, Em antes... cima, tipo esses que a gente tem aqui Isso. no nosso estúdio, né? É, só
que borda e posso mandar bordar. Daí, se você quer colocar o nome da mãe, certo, uma mensagem bonita. Só que assim, pra você bordar, aí antes de você fechar, antes de costurar, daí você manda pra bordar, ou se quiser bordar em ponto cruz, ou recortar as letras em feltro e colar também fica legal, até com aquela própria tinta relevo tridimensional, você pode escrever também, se quiser escrever. É claro que assim é um acabamento bem mais bonito, né, Rose? Fica mais chique, super, pensa, você dá um coração personalizado, né? Uma almofada, né? Um coração só para enfeite, alguma coisa assim. Então, se eu quiser fazer com essa mensagem, eu tenho que fazer para bordar na máquina, tem que ser antes de fechar ela. Tá. Tem que ser antes. Ok. Então daí depois eu vou fazer o quê? Agora a gente vai pro passo do enchimento. Vamos encher ela. Então agora vai a fibra siliconada, né? Daí agora pro enchimento a gente vai usar essa fibra siliconizada. E daí é só você ir colocando aos pouquinhos aqui na aberturinha. Como é uma peça maior, né, Rose? É mais fácil de encher, né? Ah, bem mais fácil. Gasta assim, um pouquinho mais de mais fibra. Fácil. Aí aqui você vê o tanto que você quer, se quer mais cheinha, mais... Que vai enchendo e lembrando para não ir fazendo aquelas bolas, né, Rose? Tem que ir pegando, se tiver muito socadinho, você dá uma puxadinha, deixa mais fofinho. Porque senão, se você coloca muito embolado, fica feio depois, né? Fica uma coisa grosseira, né, Rose? Isso. Ó, já vai dando formato no coração. E essa é uma peça bem barata pra fazer. É uma peça coringa, né? Coringa. E pra, tipo assim, se a pessoa quer vender, comercializar, meu Deus, tem 1000 opções. Floricultura vende muito esse tipo de produto pra botar em cesta. É um produto assim de todos os tamanhos, né, Rose? De todos os tamanhos. Pra uma cesta, de repente, numa floricultura, eles querem pequenininho. Isso, você pode fazer outro que é maior. Tamanhos. Daí vende pra um bazar onde eles querem almofada. Eu conheço pessoas que vivem só de fabricar e vender almofadas e peças assim. O lucro é bom e é super fácil fazer, você faz muitas peças no dia. Aí eu não encho muito. Não, tem que ficar fofinha, né? Tem que ficar gostoso de pegar. Não pode ficar aquela peça dura nem murcha demais. Tá. Porque se você deixa pouco, daí com o tempo você começa a usar, daí vai murchando que fica aquela coisa horrível. Daí se você deixa muito cheio também, fica algo duro. Fica duro demais. Então você tem que saber, né? Pegou, tá fofinho, gostoso, é assim mesmo. Aí eu vou pra a parte de fechar esse pedacinho que ficou aqui. Tá. Daí esse aqui a gente vai fechar com pontinho invisível. Se você quiser usar, só um pouquinho, deixa eu pegar minha agulha. Isso. Se você quiser usar a linha da mesma cor, pode usar. Tá. Eu trouxe aqui uma branquinha. Aí pra fechar peças assim e não abrir, pra gente ter certeza de que vai pegar depois e não vai abrir, porque é chato depois você dar um presente e abre, né? Começa a sair todo o enchimento. Então a gente faz assim, passa de um lado, passa do outro. Dá uns nozinhos. Certo. Pega essa pontinha que sobrou aqui e coloca dentro da peça. E daí depois é só costurar. Costurar normal, ó. Costurar daí o ponto invisível, né? Eu gosto de fazer ponto invisível, que é pega de um ladinho. Tá. Pega do outro ladinho. E vai puxando assim, porque a própria linha já vai escondendo tudo. É bom lembrar, né, Rose, que a gente colocou como linha 10. Mas essa linha que tu usa é uma linha de fazer redes, é isso? Eu já uso essa aqui que o pessoal usa pra consertar a rede. Porque é uma linha que nunca vai arrebentar. E às vezes acontece, você tá costurando a peça e no meio da costura arrebenta a linha. Porque mesmo a linha 10, ela também acaba sendo, às vezes, frágil, para dependendo do produto que tu vai fazer, ou a almofada, ou o bichinho que tu fores fazer, às vezes ela acaba arrebentando, né? Aí a gente que faz bichos para criança tem que ser tudo muito resistente, porque eles puxam demais e solta mesmo, né? Então daí vai fazendo esse ponto. A gente vai costurando, daí aqui vamos fazer o arremate. O arremate aqui é só pegar a agulha, faz a primeira laçadinha, passa aquela agulha por dentro, puxa,
Eu gosto sempre de fazer uns 2 arremates, que é pra ficar bem seguro, né? Porque Certo. é horrível você vender uma peça e depois abrir tudo e o cliente chegar e reclamar. É verdade. Aí não corta, terminou aqui, fez o arremate, não corta a linha aqui. Enfia a linha aqui, onde você terminou, tira um pouquinho em outro lugar, um pedacinho. Ó, e vem e corta. Porque assim você vai ter certeza que sua peça nunca vai abrir. Certo. E tudo que você for costurar de pelúcia tem que ser assim. Porque senão é automático. A criança pegou, começou a brincar, já abre. Já abre. É. Certo, Rose. Agora nós vamos então fazer o quê? A gente vai, eu vou te ensinar a fazer uma flor, que é super linda, daí você pode usar para decorar. Aí se quiser usar fitas, viés, que nem esse aqui eu fiz, coloquei um viezinho, se quiser bordado inglês em volta você pode colocar. Certo. Eu vou ensinar a fazer essa flor aqui, Nani, que é super linda. Se não quiser usar no coração, você pode usar para arranjo de cabelo, chaveiro, muita coisa você pode usar ela. É isso aí, nós terminamos agora, então, o coração. Vamos para o intervalo e voltamos já já ensinando essa flor para você. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Arte e Vida, hoje com a Rose, fazendo um coração para o Dia das Mães. Rose, agora nós terminamos o coração, é isso? Isso. Dessa forma, né? E agora vamos fazer então a flor. Mas antes de nós começarmos a fazer a flor, Rose, eu queria te perguntar sobre esse detalhe aqui, que nesse que nós fizemos aqui, não tem. Isso. Eu queria saber como que a gente consegue colocar isso. Aí se você corta uma tirinha, Certo. daí a espessura que você quiser. Essa daqui deve ter uns 3 centímetros, mas se quiser um pouquinho mais larga. Não tem problema. Não. Antes de costurar o coração, aí você vai costurar essa parte. Direito com direito. A tira. Uhum. Primeiro você costura na borda toda dele. Aí depois que você terminou, costurou na borda toda, vamos dizer que isso aqui tivesse costurado. Uhum. Aí você vai pegar a outra parte e vai costurar em cima dessa tira. Também direito com direito. Isso. Aí em vez dele ficar assim, ele vai ficar com a bordinha que nem esse. Com Super essa simples borda. também, não tem segredo. Não tem segredo nenhum. Antes de fechar o coração, É só pregou a tirinha de um lado ali, Uhum. depois terminou, prega do outro outro lado, lado. deixa o espacinho para encher de um lado só, não precisa deixar dos dois, normal. normal. Isso. Então tá, Rose, vamos então passar para a flor? Isso. Aí a flor a gente vai precisar de feltro. Certo. Feltro. A cor é você que escolhe, vermelho. Eu botei um vermelho aqui que é para aparecer bem, mas pode ser a cor que você quiser. Aqui nós temos a modelagem da florzinha. Aí nós vamos precisar também de uma folhinha. Aí o que a gente vai fazer? O feltro tá dobrado, sempre dobrado. Aí você coloca aqui em cima e vai riscar. Certo. Para essa flor a gente vai precisar de 6 partes. Então você riscou aqui 3 vezes no dobrado, já vai dar. Em 3 já. vezes que eu risco, já deu 6. É bem rápido. Fica mais prático do que ficar cortando de um em um também, né? Daí o que a gente fez? Riscou esse aqui, daí você vai cortar. Corta sempre por dentro da tinta da caneta, porque depois que você monta ela, para não ficar aparecendo a tinta, senão fica grosseiro. Isso é bom lembrar. Daí aqui você vem, vai cortar. Porque tem trabalho, né, Rose? Como a gente já viu o trabalho de fazer a pelúcia, que não tem problema porque vai ficar Não, por dentro, fica por dentro, daí não não aparece. nada. Mas no caso do feltro, como vai fazer aparecer. a flor que fica solta, vai aparecer, né? Senão fica grosseiro, né? Fica aparecendo a tinta. Ó, daí aqui eu vou cortar uma pra gente ver, já tem outras cortadinhas Certo. ali. Tirou, vai ficar assim. Ok, Aí aqui já saiu as 2 partezinhas. certo. Tá, daí fez isso, digamos que a gente já tem aqui cortadinho, já tá tudo riscado e cortado. Aí a folhinha. A folha também, dobradinho. Aí a folhinha simples. E a folha também são 6... Não, folhas? só você usa umas 2, 3, depende quantas você quer colocar, mas umas 3 só. Eu vou te tirar 4 folhinhas aqui pra gente ver. Daí vem aqui,
Tira a folhinha, sempre por dentro da tinta para não aparecer. E lembrando também sempre, você que de repente não sabe fazer, coloca um alfinete ali, não tem a praticidade de cortar como a Rose, coloca o alfinete ali e tá tudo certo. E também você que está aí, que de repente não pegou o molde, né? Porque tudo é muito rapidinho. Na nossa fanpage, nós temos tudo ali para você. A lista dos materiais, os moldes. Então não perca a oportunidade de prestar atenção, porque molde e lista dos materiais você consegue na nossa fanpage. Você já sabe, porque passa sempre aqui no nosso rodapé. Então, Rosi, agora qual é o próximo passo? Aí, depois que eu cortei, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a flor sempre com a linha dupla para ficar bem resistente, não arrebentar quando você estiver amarrando. Aí você vai pegar as pétalazinhas e vai fazer assim, ó. Passa aqui por baixo. No meio? No meio. Sempre no meio, como se você estivesse pregando um botão. Ó. Ela tem que ficar assim. Tá vendo? E todas têm que ser assim, não pode, porque se você colocar direto reto, ela não vai virar uma flor. Então tem que ser sempre assim, ó. De um lado ali, e do outro. De um lado e do outro. E passa ali, como se estivesse pregando o botãozinho. E vai colocando. Vou colocando alternado as pétalas, é isso? Não, ou pode colocando assim, que quando você puxar, ela já vira flor. Tá vendo aqui, ó? Então colocamos ali duas. Ó, se você costurar assim, passar a linha assim, automaticamente ela já vai virando ali, ó, tá vendo? Tá. Uma por baixo e uma por cima, né? Primeiro por baixo. Primeiro por baixo. Depois por cima. Depois por cima, ó. Ó, puxou. Vamos ver quantas 4. Põe sempre 6 em cada flor. Tá. Quanto mais você colocar, mais bonita fica, né? Mas aí... questão de custo, 6 tá ótimo. Ó, daí colocou ali. Se bem que o feltro é bem em conta também, né, bem em Rose? conta, mas aí quando você vai fabricar em quantidade, caso você queira fabricar em quantidade, tem que ver tudo isso, porque às vezes uma diferença mínima é o seu lucro, né, que tá. Ah, é verdade, isso é verdade. Tá, daí colocamos aqui a última, daí o que a gente vai fazer? Deu um nozinho. Tá, daí você vai pegar aquela pontinha que ficou sobrou aqui. Aí vai pegar a outra pontinha aqui, sempre procurando não deixar ficar em cima do tecido, e é só amarrar. Deixa eu só achar aqui. Ó, daí a gente vai amarrar. Tá vendo? Amarrou, já vira florzinha. Aí depois só vai dar um jeito nas pétalas. Bem simples, né, Rose? Bem simples. Essa é super prática. Isso aqui você pode usar pra fazer xuxinha de cabelo. Se pra quiser broche, fazer pra algum evento, quer fazer de alguma cor. Um tecido mais sofisticado, uma seda, uma coisa mais sofisticada, você pode usar pra broche. Tá vendo? Daí você vem, dá um jeitinho nas pétalas. Depois que você cola na peça também, você vem, arruma. Ó, e fica bem linda. E daí as folhas eu coloco colada? Sim. Aí a gente fez aqui, amarrou. Corta, deixa sempre um pedacinho pra não soltar, né? Porque se você corta muito rente, ela vai soltar. Aí o que você faz? Vem com a cola quente, passa aqui embaixo. Pega a folhinha. Aí aqui, a folhinha você vê onde você quer colar. Certo. Ó, colou uma aqui. Eu gosto sempre de 3 folhinhas, né? Mas aí você põe quantas você quiser. A cor também, você faz a cor que quiser. Se não quiser usar no feltro, quiser outro tipo de tecido, não tem problema, dá pra usar também. Se eu não quero a folha um verde tão vivo, eu posso fazer verde escuro, verde musgo, né? Ó, tá pronta a florzinha. Certo, Rose. E assim, depois que tá pronta, se eu quiser, como a gente já falou, fazer ou pra broche, ou pra chuquinha de cabelo, né? E quanto eu gasto para fazer separadamente, né? Essa flor, a flor do coração. Para a flor eu gasto mais ou menos quanto? Eu acredito que uma flor dessa não sai mais que 50 centavos, é muito pouco que se usa, ela é bem barata mesmo. E daí eu consigo vender tranquilo
R$1? Eu acho, né? R$1, R$1,50, porque o custo é bem baixo. E depende para quem você vai vender. Se é pessoal, se tu vai vender para atacado, coisa assim. Então, tudo isso é que envolve o valor, né? Tipo, se você vai usar, você pode fazer assim, colocar numa cestinha de cabelo, vende tranquilamente a R$5 cada. Aí depende, numa tiara de cabeça também fica muito bonito. Então assim, aí vai depender para quem você vai vender, aonde você vai colocar, tudo isso. Tá, e o coração, Rose? O coração, quanto que eu gasto para fazer um coração desse? Olha, sem a flor, esse coraçãozinho aqui já com o bordado, você vai gastar em média de R$5 para fazer. Ele aí, prontinho, isso, com o bordado e tudo. Porque você tem que levar para uma pessoa que borde, porque esse bordado é computadorizado, então em média de R$5. Mas você vende tranquilamente uma almofadinha dessa a R$10, fácil. Aí se for essa, tipo... Se for essa, sem o bordado, porque esse bordado aqui tá na faixa de R$1,50, R$2, só o bordado. Só o bordado. Então, tipo assim, o material da almofada mesmo em si é muito barato. Aí, se for assim, então, com a florzinha e a almofadinha, sai em média de uns R$3,50. Você pode também vender R$10, tranquilo. Então, eu gasto mais ou menos de R$3,50, R$5, dependendo o que eu coloco no coração, né? Isso. E eu posso vender tranquilo, como a Rose diz, a R$10 e vou estar vendendo muito bem. Isso. Né? Como nós já estávamos falando, tem pessoas que, na verdade, vivem só disso, né, Rose? Sim, só de vender fabricar e vender o coração, a almofada e tantas coisas que hoje são feitas com pelúcia, né? Com esse véu. Depende da loja que você compra, é Velboa, Pelucinha, Astracan, aí depende muito da loja, mas todos esses nomes, chega e pede pelúcia que com certeza você vai achar. Todo mundo vai saber o que é, né? Então, é muito lindo todo esse trabalho, né? Com esse Velboa, com a pelúcia ou Astracan, dependendo de onde você vai comprar, né? Tem um nome diferente. Cada lugar, cada loja que você entra tem um nome diferente. Às vezes você chega até procura e a pessoa diz não tem, mas aí você sempre dá uma olhadinha, dá uma procurada na loja. Eu gosto de fazer isso, eu entro na loja, reviro tudo e eu sempre acho que eu tô procurando. Sempre acho, porque cada lugar é um nome, né? Cada, de repente, cada armarinho que tu vai, cada loja que tu vai comprar é um preço e também um nome diferente. Então é bom você vasculhar lá onde você vai comprar para saber direitinho o que você quer, né? E pro Dia das Mães, o que eu consigo fazer mais com essa pelúcia? Eu acho que além das almofadas de vários tamanhos, né? Sim. Que a gente trouxe para mostrar, os tamanhos maiores. Bichinhos de vários tipos. Nossa, tem muita opção. Urso, cachorro, sapo, o que você imaginar, porque isso aqui tem várias cores, 1000 cores diferentes. Eu trabalho muito com esse tipo de produto. Nós falamos até agora um monte, né, Rose? Mas falta terminar ainda o acabamento desse coração que nós fizemos, né? Isso, aí agora a gente vai colar a florzinha. Vem com a cola quente, coloca aqui atrás. Tá, daí agora a gente vai colar na peça. Certo. Cola no coração, dá uma apertadinha pra não soltar. E daí arruma novamente as arruma pétalas. Uma florzinha pra ficar bem bonita. Se quiser pode usar outras cores, se você quiser, tipo pink com lilás, que tá super na moda. Eu botei aqui que é pra poder aparecer. Né? A cor, a pessoa que sabe o que ela vai fazer, a criatividade dela e tudo mais, né, Rose? E essa daqui tu colocou um viés também, né? Eu costurei um viezinho, se quiser colocar fita de cetim, quiser... A criatividade é sua, bordado inglês em volta, fica lindo também. Mas é um produto, assim, uma peça bem linda, pra dar junto com presente ou pra dar só ela mesma. Acho bem interessante, às vezes não tem imaginação pra dar nada, né? É verdade. Mãe, essa blusa, ou pano de prato, ou panela. Então, é verdade. Inventa alguma coisa você mesmo, com certeza que ela vai adorar. É verdade. Rose, eu vou pegar também essa daqui pra gente mostrar como ficou, né? Isso. A vermelha no vermelho. Um tamanho e é um maior. tamanho maior, né?
desse coração, mamãe te amo. Isso, essa foi mandada bordar antes de, tipo, se você quer colocar seu nome, o nome da mãe, seu nome embaixo, uma mensagem bonita. Hoje em dia tem muita gente que faz esse tipo de bordado. Ou se não quiser, pode escrever com a tinta relevo mesmo. Como tu já falou, né? Esse coração aqui, Rose, desse tamanho, eu gastei mais ou menos quanto? Um desse tamanho, como esse bordado que é maior, ele vai sair de custo na faixa de uns R$8. E daí eu consigo vender? 20, 25, tranquilo. Porque é um tamanho, é o preço que todo mundo vende, né? Então, mas se eu for vender para atacado, eu vendo um pouquinho mais em conta? Um pouquinho menos, na faixa de uns 18, mais ou menos. E também nós temos aqui a galinha pintadinha, que tá super famosa, né? Essa é o carro-chefe, né? O que a gente mais fabrica. Esse é o mesmo material em cores diferentes. Só que em cores diferentes. Você usa a criatividade e faz 1000 coisas com esse tipo de material. E fica lindo, né? O pessoal gosta muito. Pra festa de aniversário, agora quem de repente, quero fazer a festa de aniversário do meu filho. Isso. Quero fazer da galinha pintadinha, tá ali, né? Tá, tem muita opção. Então, o que às vezes as pessoas não entendem no artesanato é isso, né? É o teu tempo, porque são coisas manuais, tu tem que fazer o acabamento na mão, né? Isso. Como tu explicou aqui do coração, tu tem que fazer cada um o acabamento na mão, né? Isso, aí tem peças que às vezes uma peça só a gente demora 2 dias para fazer. Aí tem cliente que não entende, né? Mas então, assim, tem peças que não é rápido, muito demorado, muito detalhe. Então demora um pouquinho, aí por isso, aí cada um tem seu custo, né? Às vezes o material é mínimo, mas o trabalho é bem grande, né? Isso. Eu queria só, né, falar para vocês que estão aí nos assistindo que em breve o programa Arte e Vida, junto com a Rose, vamos estar lançando aqui em Itajaí um curso de bichos de pelúcia, né, Rose? A gente vai ensinar a fazer bastante coisa diferente. Para aprender e começar a trabalhar mesmo. Para quem quiser uma profissão nova, vai ser bem interessante. E ganhar o seu din-din, né? Ou às vezes para dar de presente mesmo, tem gente que gosta, né? Às vezes tem gente que gosta de fazer para sua casa mesmo, né? Tem muitos filhos e quer fazer para os seus filhos, né? Às vezes para dar de presente ou para ter mesmo, né? A gente que gosta de artesanato quer sempre estar aprendendo uma coisa nova. Verdade. É bem diferente isso. É verdade. Eu quero então dizer para vocês que em breve vocês vão estar vendo aqui no nosso programa o nosso comentário aqui sobre o curso. Então, você vai ter vinheta, pode ter certeza que você vai saber quando vai ter o curso na nossa fanpage. Então, fique ligadinho, né, para saber o dia, já se programar para fazer esse curso bacana com a Rose. Rose, eu queria agradecer a tua presença mais uma vez. Adorei ter vindo de novo e quando precisar a gente está aí. Então tá bom. Então você que está aí, né? Lembre-se que logo, logo nós vamos ter o curso com a Rose e a Rose voltará mais vezes aqui no programa. Nosso programa fica por aqui. Um beijo no seu coração. Até lá!